Gente, é o seguinte, a Carol teve uma dúvida, que eu acredito que é uma dúvida bem comum de todo mundo. Então, eu estou tentando dar um jeito aqui, não sei se vai dar muito certo, porque são vídeos de 1 minuto, de falar aqui no grupo, porque aí eu já explico para todo mundo essa dúvida. A dúvida dela, que é muito comum, é sobre a questão de emagrecer e perder peso. Ah, eu não estou perdendo peso, então não estou emagrecendo. Como é que eu estou emagrecendo se eu não estou perdendo peso? É uma dúvida muito comum. E o que eu quero explicar para todo mundo é que a relação perder peso e emagrecer não tem nada a ver. Você pode perder peso e estar engordando. Você pode perder peso e estar emagrecendo. Como você pode estar emagrecendo sem perder peso. E como você pode aumentar de peso e estar emagrecendo. É uma relação que às vezes fica meio conturbada e meio tumultuada para as pessoas entenderem. Então eu vou tentar ser bem didático, bem simples, para tentar sanar e esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Imagine que isso aqui é 1 quilo de gordura, certo? O quilo de gordura ocupa todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, perfeito? Então pronto, 1 quilo de gordura. Só que imagine que isso aqui é 1 quilo de músculo. E o quilo de músculo ocupa esse espaço. Por que 1 quilo de músculo ocupa menos espaço? Porque imagine que esse vaso aqui, com 1 quilo de gordura, ele tem mais espaço, ele tem menos densidade, ele está vazio por dentro. O quilo de músculo está cheio. Então ele pesa 1 quilo num espaço bem menor, ok? Então eu vou dar medidas que não são medidas. Ah, Tiago me disse que para criar 1 quilo de gordura, de músculo eu tenho que perder 1 quilo. Não, não estou dizendo isso. Mas eu vou falar de 1 quilo por 1 quilo, que é para ficar fácil ao entendimento, ok? Então, imagine que você tinha esse quilo de gordura, certo? Gordura não queima caloria. Gordura não queima. Gordura não é um tecido ativo, então não queima. Então, gordura é uma coisa que vai se acumulando e vai aumentando a sua medida e não queima gordura. Então, vai cada vez acumulando mais. Beleza. Aí eu começo a treinar. Eu preciso queimar gordura. O que é que queima gordura? São os tecidos ativos. E o músculo é um dos principais tecidos ativos do corpo da gente. Então, o músculo queima gordura. Então, o que acontece? Eu começo a treinar, eu crio 1 quilo de músculo. Para eu criar esse quilo de músculo, eu tenho que queimar a gordura. Para eu manter esse quilo de músculo, eu tenho que queimar a gordura. Então, eu criei 1 quilo de músculo. E para criar esse quilo de músculo, eu tive que queimar 1 quilo de gordura. Então, vocês perceberam, eu tirei 1 quilo e entrou 1 quilo. O seu peso não alterou, porque imagine que você tinha 70, eu tirei 1 quilo de gordura, foi para 69. Eu dei 1 quilo de músculo, voltou para 70. Só que esse músculo, para se manter, e é por isso que a gente diz que, lembra que a gente fala, olha, essa próxima fase é mais fácil porque é manutenção. Esse músculo, para se manter, ele continua queimando gordura. Então, vamos lá. No primeiro momento do processo, eu estou fazendo você ganhar músculo para que esse músculo possa queimar gordura. Então, à medida que você vai ganhando músculo e perdendo gordura, vai ficando equivalente. Só que suas medidas vão diminuindo. Por isso que vocês começam a entrar em roupas antigas. Por isso que as pessoas olham para você e dizem, nossa, você perdeu muito peso. Porque suas medidas diminuem, o que não significa que isso vai acontecer na primeira fase na balança. Porque a gente está fazendo essa relação entre perde gordura e ganha músculo. Só que vai chegar um ponto que o seu músculo não vai mais hipertrofiar, pelo menos não com tanta velocidade. Ele vai se manter, não vai mais crescer, não vai mais aumentar. Mas ele vai continuar queimando gordura. Então o que acontece? A gordura vai continuar sendo queimada, mas o músculo não vai aumentar, que é a segunda fase, que você tem que agora você tem motor para continuar queimando gordura. Então o que acontece? Não está entrando mais músculo e a gordura continua sendo queimada. Seu peso começa a cair. Que essa fase da manutenção é o segundo momento. Então vocês entenderam isso? Porque aqui no início, apesar de vocês perderem medida, apesar de que todo mundo acha que vocês estão magros, mas na balança não é importante, a balança não é algo fidedigno. A relação de perda de gordura não tem a ver com peso, mas sim com a quantidade de gordura e de músculo que você tem no seu corpo. É percentual. Então, por isso que no primeiro momento, Tiago, mas eu até aumentei de peso, como algumas pessoas. Isso é mais comum em pessoas que têm muito pouco peso. Ou seja, são pessoas que têm uma estrutura já fininha, mas têm gordura. Então, o que acontece? Quando o músculo começa a crescer, essa pessoa já não tem peso nenhum, o peso vai aumentar.
E esse aumento de peso é fundamental para que o metabolismo acelere, para que ela possa queimar aquela gordurinha pequenininha que tinha. Porque se ela for porque a pessoa já não tem peso. Se for perder mais peso ainda, vai sobrar o quê? Só os ossos? Osso não queima gordura. Então, por isso é que tem que ganhar músculo e às vezes ganha de peso, tá bom? O que acontece? Nesse primeiro momento, qualquer alteração que você tem, comi errado, comi sal, comi isso aqui, o seu corpo ainda não está, ainda está muito sensível. Então ele vai dizer, eita, vamos voltar ao que era antes, e puxa, por isso é que no primeiro momento é tão difícil. Por isso é que no primeiro momento não pode ter erro, porque o seu corpo está se acostumando com aquilo. Depois que o seu corpo já interpreta a nova realidade metabólica deles, a coisa se torna mais fácil, porque ele já tem músculo suficiente para estar queimando. Então, às vezes, você pode sair da dieta, às vezes você pode fazer uma viagem, às vezes você pode tomar uma bebida, porque o seu corpo vai estar pronto para isso. Mas não no primeiro momento. No primeiro momento, qualquer coisa que você faz gera o que nós chamamos de efeito rebote. Está entendido isso, gente? Se tiver qualquer outra dúvida, agora vocês postam aí, que eu venho e faço a mesma coisa de novo, sanando essas dúvidas que vocês podem. Espero que tenha sido útil para vocês. Se foi, vocês dão um feedback, que aí a gente pega mais esse tipo de ferramenta para continuar explicando coisas diretamente para vocês, ok? Então, valeu, tenha um ótimo dia, e como eu sempre digo, força e foco, tá bom? Quem quiser botar fé, fique à vontade. Mas como eu sempre digo, fé é acreditar naquilo que não se explica. E como eu estou mostrando para você, o que está acontecendo com vocês, se explica, é ciência. Então, fé é algo que acreditar naquilo que não tem uma explicação lógica, que você acredita por fé. Mas quem quiser ter força, fonte e fé, beleza, porque eu não sou dono da razão. Eu estou apenas aqui para explicar a ciência dos fatos. Ótima tarde, gente. Força, foco e ótimo treinos para vocês, tá bom? Valeu!